Se você está sofrendo, se seu corpo precisa de cura, Jesus está com você agora e pode restaurar você. Sabe, geralmente quando a gente fala sobre um diagnóstico médico, existe aquela expectativa de precisão quase que, absoluta mesmo. É como se fosse uma engenharia estrutural, né? Exato. Alguém cai da bicicleta, quebra o braço, o raio-x mostra aquela linha branca irregular cortando o osso, e aí o médico simplesmente aponta para a tela e diz que, bom, tá ali o problema, vamos consertar. É um processo bem binário. É visível, é palpável e super reconfortante nessa simplicidade. Porque como seres humanos, a gente tem essa necessidade muito profunda de que as coisas sejam perfeitamente observáveis, sabe? Com certeza. Aquela coisa de colocar tudo em caixinhas bem definidas. Exatamente. O problema é que, quando a gente entra no território da saúde integral, a coisa muda de figura. Ah, muda bastante. Quando a gente começa a olhar para a teia complexa que conecta nossa mente, as emoções e o corpo físico, essa clareza toda meio que desaparece. A máquina de raio-x não consegue fotografar uma mágoa crônica, por exemplo. Ou um estresse que já dura, sei lá, uma década inteira. Pois é. O cenário do diagnóstico deixa de ser preto no branco e passa a ser um terreno pantanoso. E é justamente para o centro desse terreno pantanoso que os documentos da nossa análise de hoje arrastam a gente, porque nós estamos analisando algo que foge completamente do formato de um ensaio clínico de laboratório. Sim, o que a gente tem em mãos hoje é o roteiro de um programa histórico de rádio. Chama Rádio Heilstrom e o subtítulo é Cura Interior. E para dar um pouco de contexto imediato para quem nos ouve, Heilstrom em alemão significa algo como corrente de cura ou fluxo de cura. O documento inteiro é desenhado em torno da premissa de que a verdadeira ordem da vida e, consequentemente, a verdadeira saúde habita exclusivamente no silêncio do coração. E é um material fascinante porque, não é só teoria. É um manual prático, mesmo com um peso histórico. O roteiro consolida mensagens espirituais bem específicas. Sim, textos bem antigos. A gente tem um texto datado de 1º de maio de 1949. Ele foi recebido por uma figura chamada Berta Dude e também traz a aplicação prática dos conceitos de Bruno Groening. E para quem talvez não conheça o contexto, o Groening foi um curador espiritual que arrastou multidões gigantescas na Alemanha logo depois da Segunda Guerra Mundial. Multidões impressionantes. E o roteiro costura a filosofia dessas duas figuras com instruções diretas de meditação guiada. Isso. E é super importante reforçar para a nossa audiência que a missão aqui não é validar a teologia por trás disso, claro. Exato, de jeito nenhum. A nossa ideia é dissecar a mecânica dessa filosofia. Entender como exatamente eles propõem que as aflições físicas começariam muito antes de chegarem às células do corpo. Certo, então vamos desvendar isso. A base de tudo me parece ser a redefinição do que é a doença em si, né? Com certeza. A própria introdução do roteiro da rádio já estabelece que a gente adoece não por causa de um mero azar estatístico ou tipo um invasor externo aleatório, mas sim porque o interior entrou em desordem. Essa palavra é chave, desordem. O texto propõe que quando os pensamentos, os sentimentos e a vontade se afastam de uma lei divina... Que a gente pode interpretar aqui como uma ordem natural e harmônica do universo. Perfeito. Quando isso acontece, o ser humano perde a paz dentro de si. O chamado impulso 2 do texto traz uma frase do Groening que resume isso de uma forma quase matemática. Ele diz: a ordem é metade da vida, a doença é a desordem. Nossa, e lendo isso, a primeira coisa que me veio à cabeça foi o nível de esgotamento crônico que a gente vê hoje em dia, sabe? Pensa na rotina normal de uma pessoa. É o tempo todo no limite de estourar. Exatamente. A pessoa passa o dia inteiro no modo de alerta, consumindo tragédia no celular, acumulando ressentimento no trabalho. Dormindo super mal. Sim, o pacote completo da vida moderna. E de repente o corpo trava com uma crise de enxaqueca absurda ou um problema de estômago grave. Nessa visão do texto, o corpo travando não é a doença em si. Não, de forma alguma. É apenas o sintoma final de uma bagunça que começou lá atrás, nos pensamentos. O que é fascinante aqui é o deslocamento do poder. Como assim, deslocamento do poder? Pensa bem. Ao tratar a doença só como um invasor invisível,
A gente meio que assume o papel de vítima, passiva, sabe? Ah, entendi. Tipo, peguei uma virose. Que falta de sorte. Exato, mas o argumento aí é que a desordem é microscópica e cultivada diariamente pelo próprio indivíduo. Então, o retorno à harmonia depende de um sim interno. A responsabilidade volta para quem está sofrendo. Cara, eu usaria a analogia de um computador rodando um software corrompido para explicar isso. Boa. Como seria? Pensa que o código base da máquina, que representa as emoções e o nível de confiança na vida, tá cheio de bugs. Tá todo errado. Certo. Por causa dessa falha de programação, o hardware, que é o nosso corpo físico, começa a superaquecer. A ventoinha gira feito louca, a bateria já não segura carga nenhuma. O corpo tá literalmente dando erro. Pois é, e a gente pode até colocar uma bolsa de gelo em cima do computador, o que seria o equivalente a tratar o sintoma físico com um remédio pontual ali. Mas se o código continuar corrompido... A máquina vai pifar de novo assim que o gelo derreter. Exatamente. O problema real continua lá, intacto. Nossa, essa metáfora do software ilumina perfeitamente o objetivo do material. O roteiro da rádio tenta reescrever esse código ao longo da própria transmissão. É muito engenhoso como eles estruturam a coisa. E tem um detalhe estrutural riquíssimo que você deve ter notado lendo a fonte. O documento não é uma leitura contínua. Ele contém marcações literais de direção de estúdio. Sim, tem umas pausas enormes escritas no papel, tipo... pausa de 5 segundos. Isso. Os autores não estão ali só transmitindo uma informação teórica. Eles estão usando a própria estrutura do programa para forçar a mente de quem ouve a quebrar aquele padrão de desordem. É uma tentativa de induzir uma desaceleração forçada ali no momento. Exatamente. O que me leva àquela pergunta que não quer calar. Se a doença é só um reflexo dessa mente acelerada, desse código corrompido, por que o processo no corpo precisa ser tão doloroso? É a grande questão. Porque se a raiz é emocional ou espiritual, qual é a utilidade prática ou biológica de um sofrimento tão agudo, da dor física mesmo? Bom, o roteiro antecipa muito bem essa angústia lá no chamado Impulso 1. Ele é ancorado naquela mensagem da Berta Dude, de 49, intitulada Salvador do Corpo e da Alma. A gente precisa lembrar bem do contexto histórico. 1949. A Alemanha era um país que estava completamente em ruínas. Completamente. Cidades destruídas, famílias desfeitas, um número gigante de pessoas mutiladas pela guerra. O nível de sofrimento físico e mental daquela época era inimaginável. A população devia estar sedenta por algum tipo de alento. E desesperada por respostas também. A Dude escreve para um público que precisava entender o porquê de tanta dor. A promessa central ali é que as pessoas devem entregar as preocupações ao melhor curador, que no caso seria Deus, que seria o único capaz de conceder uma vida indestrutível. Mas, olha, e aqui é que o documento entra num campo meio minado. E fica até polêmico para nossa mentalidade atual. Sim, a parte dos meios de cura terrenos. Isso mesmo. O texto fala da medicina tradicional, dos hospitais, dos médicos, e diz literalmente que se não houver a bênção divina, esses meios terrenos não terão efeito. É uma afirmação duríssima. Muito dura. Lendo isso hoje em dia, eu confesso que acho uma visão um pouco perigosa. Se alguém está com uma infecção super grave e escuta que o antibiótico só funciona se a ordem interna da pessoa estiver ajustada, isso não cria um pretexto para culpar o paciente. Como se fosse falta de fé ou de organização interna, né? Exato. Tipo, o remédio não funcionou porque a sua alma tá bagunçada. É uma preocupação absolutamente compreensível e é um risco real de interpretação quando a gente recorta a frase fora do contexto filosófico maior da obra. Mas se conectarmos essa frase com o quadro geral do pensamento deles, a mensagem não desencoraja de forma alguma o uso da medicina. Eles reconhecem que as pessoas vão aos hospitais. Certo. Mas então, como eles resolvem essa aparente contradição? É uma questão de hierarquia de cura, entende? A medicina terrena repara o dano estrutural visível. Ela vai lá e conserta a parede que rachou. Tá, a parede rachada é o sintoma. Exato. Mas o realinhamento espiritual conserta a fundação da casa que estava cedendo e causando a rachadura. Se a pessoa conserta só a parede e ignora a fundação, amanhã vai abrir uma rachadura no outro quarto. Entendi o ponto da hierarquia. Mas e a questão do paciente se sentir punido? Aquela culpa pesada de estar doente?
É aqui que o texto de fato brilha e faz a virada mais importante de todas. Ele remove completamente a ideia de punição. Porque várias vertentes religiosas antigas ensinavam que a doença era meio que um castigo de Deus, né? Por causa de algum pecado. Pois é, mas a Dudette rompe total com essa ideia. Ela afirma com todas as letras que a doença, o sofrimento e a dor não são castigos de forma alguma. Eles são placas de sinalização. Placas de sinalização alertando para quê? Alertando que o indivíduo está despejando toda a energia vital dele apenas na matéria, no acúmulo financeiro, na ansiedade do status, no medo do futuro e esquecendo a própria essência. Então a dor seria, no fim das contas, um aviso luminoso? Exatamente isso. O sofrimento, dentro dessa lógica toda, tem uma função utilitária e temporária. É uma dinâmica de purificação da alma através daquele contraste que a dor causa. Cara, é tipo um alarme de incêndio. Gostei. Elabora mais. Ninguém gosta do barulho de um alarme de incêndio. Ele é insuportável, dói nos ouvidos, causa o maior pânico na hora. Mas a função dele não é punir a pessoa por ter esquecido o fogo aceso no fogão. A função real do barulho é forçar a pessoa a largar tudo e abandonar o prédio em chamas antes que o teto desabe. A dor é o barulho ensurdecedor que tira a gente da inércia. Perfeita, a analogia é perfeita. E a grande promessa do material é que esse alarme só continua tocando enquanto a fumaça ainda está lá. O sofrimento se mantém só até cumprir o propósito de acordar o morador da casa. Então, se a pessoa entende o recado, o alarme desliga. É o que a filosofia deles defende. Uma vez que se inclui essa ordem divina de volta na rotina, a dor perde a utilidade como ferramenta pedagógica. E aí, a cura flui. E o roteiro descreve uma ordem muito específica de como essa recuperação avança, né? Não é o alívio físico primeiro. Não, de jeito nenhum. A sequência é bem clara, de dentro para fora. A cura acontece primeiro no espírito, depois ela organiza a alma e só lá no final, como último estágio, é que reflete no corpo orgânico. Essa via de mão única intriga bastante, porque tentar silenciar o corpo sem acalmar a mente, seguindo a nossa analogia, seria como tentar desligar o alarme de incêndio quebrando a caixa de som na marretada. E deixando o fogo queimar a sala de estar inteira. Exato. O barulho até para, mas a casa continua sendo destruída. O que nos empurra para a parte mais pragmática do texto de hoje. Como aplicar isso, né? Isso. A gente já entendeu a teoria da desordem, o papel da dor como um aviso. Mas como é que na vida real, no meio de uma terça-feira lotada de problemas, a pessoa faz esse realinhamento? O roteiro original culmina justamente nessa prática. A última parte do áudio deles é inteiramente dedicada a uma meditação guiada chamada A Luz em Mim. Ah, e a linguagem muda de um jeito muito perceptível aí. Deixa de ser teórica e passa a ser super indutiva. Fica bem diferente mesmo. Eles orientam o ouvinte a fechar os olhos, ir acalmando a respiração e visualizar uma luz. Uma luz quente, bem dourada, que o texto chama de luz de Cristo. Eles pedem para imaginar essa luz crescendo dentro do peito, a partir do coração. E o que mais se destaca aí não é nem só a imagem da luz, mas os verbos que os autores usam. O vocabulário é cirúrgico para forçar uma transição de estado. Eles afirmam que tudo que estava inquieto começa a se organizar. E tudo que estava pesado começa a se dissolver. Sim, inquieto virando organizado, pesado virando dissolvido. Se a gente olhar para isso pelas lentes da neurobiologia moderna, o que esse texto antigo está ensinando é uma mudança drástica no estado do sistema nervoso. Como funciona isso no corpo? É que quando a gente está imerso na desordem do dia a dia, sentindo estresse com trabalho, medo de adoecer, angústia financeira, o nosso sistema nervoso simpático assume o controle. É a famosa resposta de luta ou fuga. Exatamente. O corpo fica literalmente nadando em cortisol. As tensões musculares vão lá para cima e a resposta imunológica cai quase a zero. E a imagem visual daquela luz quente, combinada com uma respiração mais lenta, faz o caminho inverso. Faz o oposto biológico perfeito. Aciona o sistema nervoso parasimpático, que é a resposta biológica de descansar e digerir. A frequência cardíaca começa a baixar. Os batimentos caem, a musculatura solta
E só aí o corpo ganha recurso de energia sobrando para focar na reparação celular. Então, a instrução que parece puramente espiritual lá do rádio funciona, na verdade, como um gatilho biológico ultra eficiente. Muito eficiente. Mas olha, o que eu considero a verdadeira virada de chave dessa meditação é a postura que ela exige. O ápice de tudo, a instrução mais forte, é a repetição mental de uma frase curta. Que é aquela: Senhor, coloca-me na tua ordem, deixa a tua luz agir em mim. Essa mesma. Eu acho que vale a pena parar nessa frase. Coloca-me na tua ordem. Porque isso vai bater de frente com a cultura moderna de enfrentamento da doença. Ah, sem dúvida. O choque cultural é imenso. Hoje, a nossa linguagem, seja na medicina ou no senso comum, é inteiramente construída com base em terminologia de guerra. A gente fala o tempo todo em lutar contra uma doença ou vencer a batalha contra a depressão. Chama as pessoas doentes de guerreiros e tudo mais. Pois é, a ideia ocidental de cura está presa a um esforço agressivo contínuo. E esse texto da rádio sugere justamente o oposto absoluto. A rendição. Rendição total. E para uma cultura que vive obcecada por ser produtiva e controlar cada variável, se render soa muito como desistência ou fraqueza de caráter. Mas a filosofia central desses textos defende que essa luta contínua, essa agressividade, é só mais uma variação de inquietação mental. Se a pessoa está travando uma guerra contra o próprio corpo, ela ainda está gerando um atrito interno gigante. Ainda está na desordem. O ato curativo supremo, para eles, é soltar o volante. É permitir que uma inteligência organizadora infinitamente maior faça o trabalho. Que é o que a Dude ensinou lá atrás, quando aconselhou que a oração no momento do sofrimento nunca deveria ser uma barganha com Deus. E sim uma entrega verdadeira. Um sincero: Pai, seja feita a tua vontade. O que amarra perfeitamente com aquela questão do sistema nervoso. Enquanto a mente está em estado de luta contra o diagnóstico, o corpo entende que a ameaça continua ali, na espreita. Então mantém o estresse no talo. O alarme não desliga nunca. Portanto, a rendição, essa entrega sugerida no roteiro, é no fundo o único caminho fisiológico real para sinalizar que a guerra acabou e o corpo pode relaxar. E o roteiro consolida isso de um jeito que eu achei corajoso demais para o formato. Se diz a pausa no áudio. Sim. Logo depois dessa instrução para focar na luz e se render, tem a marcação de áudio mais longa de todo o roteiro. Literalmente escrito lá, 30 segundos de silêncio. 30 segundos de silêncio absoluto numa transmissão de rádio aberta, uma ousadia que a gente não vê hoje em dia. É um abismo de tempo no rádio. Demais! E note que não é um tempo de espera vazio para o próximo bloco de locução. Esse silêncio, nesse contexto criado, é a própria intervenção terapêutica ocorrendo em tempo real, para quem está ouvindo em casa. Porque cognitivamente a gente não consegue remoer a raiva de um vizinho chato ou a ansiedade da fatura do cartão, enquanto está focado de verdade numa luz dourada e num silêncio absoluto no quarto. É impossível, o cérebro não dá conta de processar o caos material e a rendição espiritual no mesmo milissegundo. O que, no fim das contas, ajuda a gente a sintetizar o tamanho desse mergulho. A gente está lidando com fontes e uma sabedoria que subvertem a nossa lógica de autopreservação mais básica. Dá para resumir a espinha dorsal de tudo isso em 3 grandes pilares. O primeiro é que a dor não é punição, é redirecionamento de rota. O segundo é que saúde não é simplesmente a ausência de um sintoma físico, mas sim a presença constante de uma ordem interna. E o terceiro pilar é que a restauração física e mental não chega quando a gente aperta os dentes e entra numa guerra contra as nossas próprias células, mas sim quando a gente destranca a porta de dentro e convida o silêncio para reorganizar a mobília que nós mesmos fomos derrubando. E um ponto de destaque é que eles fazem questão de ancorar toda essa meditação no chão da fábrica, na vida real, antes de finalizar o programa. O texto encerra com uma espécie de bênção, que funciona como um manual de manutenção para o ouvinte. É o alerta prático para a vida. Sim, porque não adianta de nada passar 1 minuto num silêncio angelical sentindo a luz de Cristo e 5 minutos depois quase sair no soco com o motorista do lado no trânsito. A conta não fecha. Por isso, a instrução final deles é tão pé no chão. Deixa essa luz te acompanhar ao longo do dia, em cada pensamento, em cada palavra, em cada encontro. A ordem interna tem que ser sustentada na fricção natural
da rotina de trabalho e de família. Essa meditação focada é só a afinação do instrumento musical. O teste verdadeiro para saber se o software foi corrigido mesmo é descobrir como esse instrumento vai soar lá no meio da orquestra barulhenta da vida diária, lidando com os tropeços comuns de todo mundo. O que é um baita de um desafio diário. E como nota de curiosidade, eu achei muito revelador que o locutor do rádio se despede anunciando o tema que viria na próxima transmissão deles. Era a purificação da alma quando Deus toca o coração. O que diz muita coisa. Diz que a eliminação da dor lombar ou da dor de cabeça é só um efeito colateral, um brinde pequeno. O prêmio principal que os autores buscavam ali sempre foi a transformação íntima de quem escuta. Fato. E sabe, mergulhar nesses roteiros e mensagens da década de 40 meio que puxa a gente pelo braço para fora do conforto dessa nossa medicina puramente medicamentosa e mecânica. Puxa com força. E nos convoca para uma responsabilidade muito profunda sobre as nossas atitudes. E para fechar, eu gostaria de terminar a nossa conversa de hoje condensando essa filosofia antiga numa provocação bem atual. Algo para a audiência levar para o travesseiro de noite. Olha, o microfone é seu, fique à vontade, porque sinto que a gente precisa dessa chacoalhada final. Bom, se toda essa filosofia estiver minimamente correta sobre a origem dos nossos problemas físicos, se os nossos corpos funcionarem mesmo como um imenso painel de controle, piscando aquelas luzinhas vermelhas de dor e de exaustão, só para tentar denunciar as desordens espirituais que a gente esconde, a minha pergunta é: que tipo de caos na forma como a pessoa leva a própria vida, nas relações tóxicas que atura ou naquelas cobranças desumanas que a gente se impõe o tempo todo, que tipo de desordem está neste exato momento se disfarçando de um simples cansaço crônico ou de uma dor de estômago misteriosa? Que barulho ensurdecedor a gente tenta silenciar com comprimidos e mais xícaras de café simplesmente porque admitir que o nosso software íntimo corrompeu daria um trabalho colossal para reprogramar. Nossa. O raio-x do hospital pode até ter a precisão de apontar onde é que dói no corpo, mas parece que só o silêncio profundo tem a audácia de mostrar o porquê dói na alma. A gente até conserta o osso rápido, mas foge morrendo de medo de ter que encarar o hábito que fez a gente cair da bicicleta lá atrás. É exatamente isso. O alarme vai continuar tocando sem parar até a gente finalmente decidir prestar atenção no fogo. E essa imagem encerra de forma perfeita a nossa análise sobre os mistérios dessa corrente de cura. A gente agradece demais a presença e o ouvido de todos que toparam descer nessas engrenagens da mente e do espírito junto com a gente. Continuem investigando e questionando as raízes das próprias desordens. E, acima de tudo, não tenham medo de abraçar o silêncio. Isso aí. Até o nosso próximo mergulho.